fonte és tu de toda bênção. Vem o canto me inspirar a miséria. Boa tarde mais uma vez. Como a Aline falou, eu sou a Tamires, sou a esposa do pastor Josué. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e eu fico feliz por rever esses rostinhos aqui, muitos deles que a gente já conhece e outros que eu ainda não conheço. Eu fico feliz de encontrar vocês aqui e é uma alegria, né? Como a Aline falou, a gente tem muitos compromissos durante o dia, a gente tem uma vida corrida, mas eu fico feliz que vocês arrumaram um tempinho para cuidar daquilo que é importante para nós, né? A nossa vida espiritual, ouvir um pouquinho do que a Bíblia fala sobre essa questão da ansiedade, que é uma coisa tão presente para nós, né? Na nossa vida. Eu vou tentar ser breve, né? Mais objetiva, e eu vou falar aqui da perspectiva bíblica, né? Eu esqueci de falar, mas eu sou psicóloga também. É um detalhe assim que eu até esqueço, mas eu me formei já há uns bons anos. Atualmente eu não trabalho mais na área, né? Desde que eu tive os meus filhos. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês, a partir daquilo que a Palavra de Deus nos traz, e também no final eu vou dizer um pouquinho sobre a minha experiência, né, da clínica e tudo mais. A minha fala aqui eu vou interromper com algumas perguntas, eu espero que vocês participem bastante e respondam essas perguntas, e caso vocês tenham uma outra pergunta para fazer, uma outra dúvida, também podem ficar à vontade de levantar a mão, e aí a gente vai falar sobre essas coisas, tá bom? Eu queria então começar propondo para vocês pensarem sobre algumas situações. Então pensem na primeira situação. Pensa numa pessoa que foi assaltada, né? Passou por um trauma, talvez na frente de casa, e aí passou por todo aquele horror, com uma arma apontada para si, enfim, uma situação bem traumática. Essa pessoa, depois, passado por esse período, ela passa a ter dificuldade de sair na rua. Ela tem medo de que alguma coisa ruim possa acontecer novamente, ela fica receosa quando vê as pessoas, e aí começa a ter esses sintomas assim de constante ansiedade e medo excessivo de viver sua vida normal. Então essa é a primeira situação que eu quero que vocês pensem. Pensem também numa pessoa que precisa muito, aquela pessoa que sabe que o seu sustento vem do trabalho e que por isso ela começa a se sentir ansiosa no trabalho, com medo de reprovação, com medo de errar no trabalho, de ser demitida, e agora ela começa a trabalhar todos os dias para ela com aquele aperto no coração, com aquela dificuldade, cada tarefa começa a ser muito custosa porque ela fica com muito medo de errar, de alguém chamar atenção e acabar sendo demitida. Essa é a nossa segunda situação. A terceira, pensa numa mãe que idealizou, né, seu casamento, né, uma mulher, né, que idealizou seu casamento, que conheceu seu esposo e aparentemente ele era alguém assim, um homem dos sonhos. Mas que com o passar do tempo ela virou mãe e aí esse homem se mostrou alguém diferente de quem ela pensava que era. Imagine como ela vive agora. Muito frustrada, desanimada pelo casamento, ela começa a ficar sem vontade de viver, não tem mais ânimo para cuidar dos filhos, fica desanimada e não quer mais desempenhar suas atividades e fica com o coração angustiado, pensando, né, como ela poderia estar vivendo ou de como será a vida dela, né, que não vai ser como ela imaginava que seria quando ela se casou. Esses três exemplos a gente consegue ver que são exemplos de pessoas que, por razões diferentes, acabam desenvolvendo uma ansiedade. Alguém tem aqui algum outro exemplo que a gente pode citar de situações assim que pode gerar em nós essa ansiedade? Pode falar. Uma perda precoce, por exemplo, exatamente. Quando a gente perde alguém, isso gera uma angústia terrível e aí a gente passa a ter receio de muitas coisas, né? Eu conheço casos em que, por ter tido uma perda muito próxima da família,
a pessoa fica muito fragilizada e fica com medo, por exemplo, de doença, porque pensa que pode vir a falecer também. Enfim, são atitudes, são situações que nos acometem e que geram em nós esse sentimento de ansiedade, de medo do futuro e faz com que a gente viva com essa angústia no coração. Todas essas situações, esses exemplos que nós falamos aqui, eles têm algumas coisas em comum. Alguém pode dizer alguma coisa que acha que tem em comum nessas três situações? Algum sentimento que a gente poderia dizer que essas pessoas elas estavam passando por isso? Todas elas sentiam o quê? Medo. Então a gente vê que um dos pilares da ansiedade é o medo. O medo do futuro, ou o medo de que se repita algo do passado. Isso gera em nós uma ansiedade muito grande. O medo do desconhecido, ou o medo daquele conhecido que é temido. A gente fica muito angustiado. Uma outra coisa é a frustração. Que também é uma forma do medo se manifestar, né? Aquele medo de que aconteça algo que a gente não gostaria que acontecesse. Ou esse sentimento que vem quando de fato acontece algo que a gente não estava esperando, que a gente não queria que acontecesse. Quando aquilo acontece conosco, a gente fica ansioso, fica desgostoso e começa a gerar esse sentimento em nós. Esses dois sentimentos mostram para nós que a ansiedade, ela não é neutra. Não é algo assim que a gente pode dizer que ela vem e ela é imparcial. Não. Ela vem por conta de sentimentos que no nosso coração saíram fora do nosso controle ou daquilo que nós desejávamos que fosse. Eu vou contar para vocês aqui alguns exemplos bíblicos. Vamos lembrar de alguns exemplos bíblicos de pessoas que passaram por esse tipo de sentimento. A gente pode começar por Eva. Eva, que todos nós sabemos aqui, ela cometeu o que foi o primeiro pecado, né? Ela pecou e induziu seu marido a pecar também. E uma das coisas que a gente pode inferir pelo relato bíblico, uma das coisas que a gente pode deduzir, imaginar pelo que a Bíblia diz, é que quando Eva estava ali diante da serpente, que começou a dizer para ela que Deus tinha dito coisas que ele não disse, né? Disse para ela, Deus falou que você não poderia nem tocar nesse fruto, e disse, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, é por isso que Deus não quer que você coma desse fruto. Quando Eva começou a ouvir aquelas coisas, a gente pode imaginar que um dos sentimentos que pode ter passado pelo coração dela mas por que Deus está me poupando disso? Por que Deus não quer me deixar comer esse fruto? Será que tem alguma coisa de bom que Deus não quer me dar? Então, um pensamento de que talvez estaria perdendo algo de bom pode ter passado pelo coração de Eva e feito com que assim ela tomasse uma atitude de desobediência, tomasse uma atitude precipitada, fizesse alguma coisa que não deveria ter feito, ao invés de confiar em Deus. Nós temos também o exemplo de Sara. Sara, esposa de Abraão, quando ouviu que Deus estava prometendo um filho, e ela já de idade, a gente sabe que ela não acreditou, que ela duvidou e que ela ficou ansiosa no tempo que Deus disse para ela esperar, né? Deus disse, você vai engravidar no tempo certo. Só que o tempo foi passando e ela não engravidava. E essa ansiedade no coração dela fez com que ela tomasse também uma atitude precipitada. Ela foi e deu a sua serva, deu Agar, para que tivesse um filho com seu marido e assim tivesse um herdeiro. Então, mais uma vez, esse sentimento que vem da gente não ter certeza se aquilo que a gente quer vai acontecer ou não, faz com que a gente tome atitudes erradas. E aí, a gente tem isso, o exemplo de Sara, que tentou resolver um problema, causando ainda outros problemas. Temos o exemplo também de Abraão, o esposo de Sara, que quando estava peregrinando com Sara, passou pelo Egito e, por ela ser muito bonita, ele combinou com ela de falar assim, vamos falar que você é minha irmã, porque se a gente disser aos outros que você é minha esposa, eles vão querer me matar.
porque vão querer ficar com você, que é minha esposa, e vão querer me matar, que é seu marido. Então, com a ansiedade, o medo que ele tinha de morrer, né, ele acabou levando a esposa a mentir também. E isso trouxe juízo sobre eles, né, naquilo onde eles estavam. Então, a gente vê mais uma vez que esse medo, essa ansiedade de que algo ruim aconteça com a gente, gera uma atitude. A gente vê aqui claramente que no final, se a gente for pensar no fundo, a preocupação de Abraão não era em proteger os dois, mas em proteger a ele mesmo, né? Ele não pensou, talvez, no que Sara fosse sofrer lá no palácio quando ela foi chamada pelo rei. Então, aqui a gente vê mais uma vez que a nossa ansiedade, ela vem de um desejo egoísta, uma preocupação egoísta. Não é uma ansiedade de o que vai ser de nós, né? No fundo, ele está mais preocupado com ele mesmo. A gente também tem um outro exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus para ir lá falar com o povo no Egito, qual foi a reação de Moisés? Deus mandou ele ir, o que ele fez? Ele ficou ansioso, ele não se sentia capaz, ele não quis ir, ele falou com Deus que ele não queria ir, ele disse que não saberia falar, que ia ter dificuldade, e o que Deus disse para ele? Não se preocupe, eu vou falar com você. Então, mais uma vez, o receio do que pode acontecer, de se sentir muitas vezes inferior, ou fraco, ou sem ter domínio da situação, gera ansiedade. Então, a gente consegue perceber que esse sentimento de ansiedade que surge a partir de frustração, de medo, é um sentimento que não é novo. A gente consegue ver aqui no tempo das Escrituras esse medo se manifestando. E isso pode ser de maneira pontual, uma vez ou outra, isso acontece, a gente sente esse sentimento por conta de alguma situação específica, ou algo que vai o tempo todo acontecendo, né? Tem medo de muitas coisas, tem receio de muitas coisas, porque uma vez que a gente também vai dando vazão a isso, a gente vai tendo cada vez mais receio de coisas, né? Então a ansiedade pode ser na nossa vida em situações pontuais, né? Você vive uma vida normal e em determinado assunto você tem um pouco mais de ansiedade, você se sente mais ansioso. Em outras situações você vive bem. Ou pode ser aquela pessoa que é extremamente ansiosa para tudo. Tem muita dificuldade de viver uma vida tranquila, que tudo é muito difícil, muito temeroso, sempre fica remoendo na cabeça, sempre angustiada. Existem todas essas coisas. E nesses exemplos nós podemos perceber que a ansiedade, ela se manifesta com um pano de fundo. Atrás, muitas vezes, o que sustenta essa ansiedade é a incredulidade, é a falta de confiança naquilo que Deus diz, né? É aquilo que a dificuldade que nós temos de acreditar que Deus está cuidando, que nós não estamos sozinhos. Então, essa incredulidade, essa falta de fé é um pecado que muitas vezes sustenta a nossa ansiedade. O medo do futuro, como já foi dito aqui, medo de que aconteça algo que a gente não quer, o medo do desconhecido, ou medo que se repita algo que nós já vivemos, que é doloroso. A autopreservação, nós não queremos muitas vezes nos colocar em situação de desconforto, a gente quer se livrar daquilo que é ruim. E isso, quando a gente está diante de uma situação que pode ser que a gente passe por essa situação ruim, a gente fica ansioso. E pode ser coisas simples, até coisas mais complexas, como o caso do assalto, que foi uma coisa muito traumatizante, pessoas que sofreram abusos, né? E aí fica muito traumatizado, como coisas simples, né? Alguém que sabe que vai ter que fazer um exame de sangue e fica ansioso, às vezes não dorme nem na noite anterior, porque tem receio de tirar um sangue, né? De ser picado ali pela agulha. Todas essas coisas, elas nos geram, ou melhor, elas salientam que a ansiedade, ela tem por detrás razões pecaminosas. E isso a gente precisa compreender. E eu queria ver com vocês, se vocês têm algum outro exemplo, e
Vocês podem olhar para a própria vida de vocês, de algo que deixa vocês ansiosos. Quem pode dar um exemplo de alguma coisa que acontece e fica ansiosa? Não sei, se alguém falar que vai vir lá na minha casa me visitar para almoçar, eu fico ansiosa porque eu não sei o que eu vou fazer de comida, não sei se a pessoa... já tem pessoas se identificando. E eu não sei se vai gostar do que eu vou cozinhar, não sei se vai gostar da minha casa, e aí fica aquela ansiedade. Eu tenho dificuldade quando as coisas fogem do controle. Você programa tal coisa na tua rotina do dia e aquilo foge. Gera uma ansiedade grande também. Exatamente. E é isso que eu queria que a gente pensasse junto aqui. O que sustenta a ansiedade são essas coisas, que não são neutras, não são coisas que surgem e que elas não interferem em nada, não, são situações que partem do nosso pecado que está no nosso coração, né? Quando a gente está muito preocupado, por exemplo, sobre o que as pessoas vão achar da nossa comida, e às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, não consigo fazer, eu sofro um pouco disso, e às vezes eu tenho até dificuldade quando alguém vai em casa, eu prefiro fazer a comida bem antes, porque a pessoa ali, não sei se vocês já passaram por essa experiência, vocês estão fazendo a comida e a visita fica ali conversando do lado. E você fazendo a comida, e a comida que você faz em 10 minutos, você está ali em 2 horas e não consegue desenrolar. Porque você está assim, ela está olhando, será que ela está olhando se eu estou lavando a mão, se eu não estou, se eu estou pegando, se eu estou misturando. A gente fica preocupado com o que a pessoa está fazendo, está olhando, o que ela está pensando, e a gente não consegue desenrolar. A gente fica atrasado ali, não consegue... Ou como a Aline falou, né? Saiu as coisas da rotina, a gente já fica ansiosa. Ai, não vai dar tempo de fazer o que eu queria. Aí já começa a ficar irritada e fica assim acelerada e não consegue ficar tranquila porque a gente já vê lá na frente e pensa, nossa, deu errado isso aqui, então lá na frente vai atrapalhar isso, aquilo. Todas essas coisas, elas mostram que lá no fundinho tem uma raiz de pecado no nosso coração. Por quê? Porque no caso da comida, a gente pode dizer que o que sustenta isso é um temor dos homens, que é o que a Bíblia condena. Porque a gente não deve ter receio do que os outros pensam de nós, se a gente vive de maneira reta e justa diante de Deus, porque nós devemos temer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus e não aos homens, porque tudo que nós fazemos nessa vida a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, se a gente faz as coisas bem, e sempre para Deus, a gente não precisa ficar tão ansioso, ai meu Deus, mas se ela não gostar. Porque afinal de contas, se a gente faz as coisas bem feitas, e a outra pessoa não gostou, qual é o mal nisso? O que pior poderia acontecer? Ela não comeu aquilo ali, né? E aí ela come a outra coisa que tinha. Se ela reparar que você fez alguma coisa assim, que importa no fim das contas? Cada um tem um jeito de fazer as coisas, cada um é cada um. Então a gente não deve ficar preocupado demais com o que as pessoas estão pensando sobre nós, se a gente está fazendo certo, se a gente não está fazendo errado. Isso nos leva a uma prisão, porque a gente vai ficar querendo agradar todo mundo ao mesmo tempo e nunca vai ser possível. Nunca a gente vai conseguir agradar quem gosta de um jeito, quem gosta do outro. A gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, a gente tem que fazer temendo a Deus e não aos homens. Quando a gente se depara em situações, como a Aline falou, a gente ficou perdido na nossa rotina, alguma coisa atrapalhou e a gente começa a ficar ansioso, o que sustenta isso? O desejo pelo controle, aquela situação, aquela sensação de conforto que ter tudo ao nosso controle nos dá. Quando a gente acha que está tudo saindo perfeito, a gente não precisa de nada, nem de Deus. Porque afinal de contas, a gente está dando conta, não é? A gente consegue fazer tudo. A gente precisa de Deus? Não precisa. Porque eu planejei e está tudo conforme o que eu planejei. E aí o problema é quando aquilo sai daqueles planos que eu desenvolvi. Então, isso no fundo demonstra que o que está por trás da minha ansiedade? É o meu desejo de controlar as coisas. Eu esqueço por um momento que, na verdade, eu não controlo nada, que tudo está nas mãos de Deus. E até os imprevistos do meu dia foram plantados por Deus para que eu aprendesse alguma coisa, para que Deus trabalhasse no meu caráter, para que as coisas acontecessem como Deus quer, e não como eu quero. E isso me lembra de quem eu sou, que eu sou pequenininha assim diante de Deus, né? O perfeccionismo também é algo que é muito camuflado no meio da ansiedade. Se não for perfeito, eu deixo de fazer, eu não vou fazer. Ou eu fico assim, ansiosa, e aí eu tenho, por exemplo, um trabalho em grupo para fazer, alguma coisa, né? Não sei, por exemplo, tem um evento aqui da igreja e as irmãs se reúnem para fazer aquele serviço.
E aí, cada uma tem uma habilidade. Pode ser que uma irmã não faça as coisas do jeito que eu gostaria que fizesse. Aí eu já começo a ficar ansiosa, e ai, não vai dar certo, olha como a irmã está fazendo. E aí eu começo a ficar irritada, e eu já começo a ficar brava com aquela irmã, já gera um bolão de problema. Por quê? Porque eu quero ser perfeita. E o perfeito é quem? Sou eu. O padrão de perfeito sou eu. É do jeito que eu achei que deveria ser. Então, isso também está ligado ao desejo de aprovação das pessoas, que é aquilo que eu já falei aqui, né? De achar que eu preciso que todo mundo me veja como uma boa pessoa, uma pessoa certa, e as pessoas sempre me dêem um joinha, né? Como é falado hoje. E é uma coisa impossível. A gente precisa ser bem vista aos olhos de Deus, porque das pessoas, muitas vezes, elas não vão nem compreender a razão pelo qual nós fazemos algumas coisas. Né? Você deixar de ir numa festa para estar aqui no culto ou para estar aqui na reunião das irmãs, para algumas pessoas elas podem olhar e falar assim, nossa, que bobagem, e achar que você está errado. Mas diante de Deus você sabe que você está escolhendo aquilo que é certo, escolher uma boa parte diante de Deus. Outra coisa também que sustenta muito os nossos pecados de ansiedade é a insegurança quanto o amor e o cuidado de Deus em nossas vidas. Como isso tem um peso grande, como muitas vezes a gente se entrega à ansiedade e se sente mal, perde o sono, fica horas pensando naquilo, como resolver certos problemas que de fato não está nas nossas mãos resolver, por conta do quê? De não confiar na graça de Deus, não se lembrar que Deus é amoroso, está cuidando de nós, que Ele prometeu nos dar todas as coisas, que Ele nos capacita, mas que tem um versículo que fala que Deus cuida de nós, Ele dá para nós enquanto nós dormimos. Ou seja, não está necessariamente ligado ao quanto eu trabalho, mas enquanto Deus supre conforme eu trabalho. Então, em última instância, a gente não precisa ficar duvidando, será que Deus vai cuidar de mim amanhã? Será que... chegou. Será que eu vou ficar bem? Será que o que tem para mim no futuro vai ser bom? Se a gente conhece o Deus que nós servimos e sabemos o quanto Ele nos ama, nós não vamos duvidar do cuidado de Deus. E aí nós não vamos perder noites de sono, não vamos ficar irritadas porque não achamos a solução para os nossos problemas. Todas essas coisas, elas nos invadem porque a gente perde de vista que Deus nos ama e que Ele cuida de nós. Se a gente olhar para trás para a nossa vida, por mais que a gente tenha momentos de tristeza, de dor, de perdas, de dificuldades com saúde, N problemas nós podemos encontrar nas nossas vidas, mas em tudo Deus nos sustentou, afinal nós estamos aqui hoje, não é? Momentos às vezes a gente passa aquela ansiedade, ai meu Deus, se acontecer isso, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu acho que eu morro, eu acho que eu vou ficar desesperada com aquele medo e fica naquela angústia, não consegue dormir, não consegue comer e não consegue viver com medo de algo acontecer. E aí quando a coisa acontece, ou quando a situação chega, você vê que você está passando, você viveu, você não morreu por causa daquilo, Deus te sustentou, você encontrou uma saída, Deus guiou e levou você a uma solução, aquilo não era tão definitivo quanto parecia que ia ser, tão terrível quanto parecia que ia ser. Então, perder de vista a quem nós servimos, o Deus que existe, que é criador de todas as coisas, Ele tem tudo sobre as palmas das suas mãos. E perder isso de vista faz com que a gente se entregue à ansiedade. Então, um bom antídoto é lembrar de quem Deus é e do amor que Ele tem pelos seus eleitos, por aqueles que confiam em Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não desampara aqueles que amam a Deus, que buscam o Senhor. Ele não desampara, Ele não vai nos deixar entregues à nossa sorte. As coisas que acontecem com as nossas vidas, elas não são fruto de acaso ou fruto de coisas que Deus não tem controle. Muito pelo contrário, cada evento de nossa vida é determinado e desenhado por Deus com um propósito. Nós muitas vezes não enxergamos o propósito, mas Deus sabe, conhece e Ele vai levar até o final esses propósitos. E aí eu queria saber de vocês, se tem algo que vocês temem mais do que a Deus. Alguma coisa que vocês têm muito medo que faz vocês ficarem assim com esse desconforto.
Porque se vocês pararem para pensar, falam, nossa, eu temo mais isso do que temo a Deus. Quem pode me dar um exemplo? Do que vocês têm muito medo que aconteça? Eu tenho medo de perder meus filhos. Acho que toda mãe passa por essa angústia, né? É um medo que eu lembro, minha mãe falava muito pra mim, fala ainda, né? Que ela tinha muito medo de morrer e pensar o que ia ser dos filhos, né? O que vai cuidar? O que vai ser dos meus filhos, realmente? Muitas vezes a gente tem esses medos que são gigantes, porque na nossa cabeça a gente fala assim, meu Deus, numa situação dessa, o que vai ser dos meus filhos? E a gente vê como Deus é a resposta para todas as coisas. Tem uma irmã que ficou bem conhecida na internet. Na verdade, ela já era conhecida porque ela fazia devocionais, fazia estudo bíblico, né, através da internet. E ela já tinha bastante seguidores e tudo mais. E ela estava vivendo uma vida tranquila. Ela tinha 27 anos e era mãe de 4 filhos, assim como eu. E, de repente, ela descobriu um câncer. O nome dela é Arielle Pedrosa, não sei se vocês conhecem aqui. Ela, de repente, descobriu um câncer. E ela mesma disse, tempos depois, que quando ela descobriu, ela achou que seria algo contornável, que ela logo conseguiria tratamento e as coisas iam caminhando. E, como toda mãe, ela tinha maior preocupação com respeito aos filhos, né? E, vou resumir bem a história dela. Acabou que a doença foi se avançando e ela foi se alastrando e ela chegou no ponto de que não havia mais nada o que fazer. Ela já sabia que ela iria morrer. E aí foi quando ela continuou fazendo o trabalho que ela fazia na internet e aí agora falando sobre a situação que ela estava passando. E uma das coisas que ela fez muito foi relatar sobre os medos e ansiedades que ela sentia e de como Deus foi preenchendo o coração dela para dizer para ela, calma, eu sou Deus, né? Como diz o versículo aqui, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque, no fim das contas, como diz também a palavra de Deus, qual é aquele que consegue, por conta de ansiedade, mudar alguma coisa ao seu redor, na sua vida? O medo que uma mãe tem, né, que nós mães temos, de morrer e deixar os nossos filhos, faz o quê? A gente consegue evitar de morrer por conta do medo que a gente sente? A gente não consegue. Então, se a gente entender isso, a gente vive de maneira mais tranquila, confiando que os nossos filhos, por exemplo, não são nossos, são de Deus, porque foi Ele que nos deu. Que nós estamos aqui e amanhã podemos não estar, mas Deus não. Deus vai estar sempre aqui. E enquanto os nossos filhos estiverem aqui e depois também, Deus continuará sendo Deus e continuará tendo tudo em suas mãos. Essa irmãzinha chegou ao ponto dos cuidados paliativos, né, que já fica no hospital assim, só para amenizar um pouco. Ela já sentia muitas dores e tudo, mas ela sabia que ela estava em estado terminal. E ela, por conta da doença indo se avançando aos poucos, ela teve tempo de conversar com o esposo, de conversar com os filhos, com os amigos, para ir se despedindo aos poucos. E ela falou que foi percebendo como Deus foi usando todas essas coisas para que ela confiasse mais em Deus, para que ela soubesse de maneira vívida, assim, perceptível, que de fato ela não podia nada. Que não adiantava ela pensar que ninguém mais ia cuidar dos filhos dela melhor do que ela. Que era ela que sabia o que os filhos precisavam, como cuidar dos filhos. E ela diz, né, que ela percebeu isso, que os filhos delas são de Deus e que ela, por melhor mãe que ela fosse, ela não poderia cuidar melhor dos filhos dela como Deus cuida. Então ela veio a falecer depois de 1 ano e pouco, eu acho, de luta contra o câncer. Ela veio a falecer e os filhos delas ficaram aí, os 4 filhos. E o marido dela tomou o lugar dela nas redes sociais dela e começou a mostrar como eles estavam vivendo a partir da morte dela. E nós vimos realmente isso. Deus cuidou dos filhos dela e cuidou de maneira como dificilmente ela cuidaria. Deus está suprindo tudo aquilo que os filhos dela precisam. Lógico que os filhos perderam a mãe, mas aqui o ponto é, nada do que acontece na nossa vida é algo assim irremediável, porque em tudo Deus sustenta, tudo Deus dá graça.
Nós temos pessoas aqui que eu aposto que já perderam pessoas muito queridas, né? E ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E nós sabemos que por mais que morram pais, mães, filhos, coisas terríveis acontecem, a gente continua vivendo. Deus dá graça, Deus sustenta. E os filhos dela nunca ficaram desamparados. Ela fazia homeschooling, né? Ou seja, os filhos dela não iam para a escola, ela ensinava eles em casa. E aí, à medida que ela começou a ficar doente, as amigas também que educavam seus filhos em casa começaram a fazer o homeschooling com os filhos dela, começaram a cuidar dos filhos delas. Hoje o marido dela já se casou, uma outra irmãzinha que tem se mostrado uma bênção também, que acolheu os 4 filhos, né? A família a gente vê pelas redes sociais, é uma família que se reestruturou, né? A esposa do pai das crianças é alguém que respeita muito a memória da mãe e preserva nos filhos a memória da mãe, porque também porque também é uma mulher de Deus. Então a gente vê que os filhos delas não estão desamparados, eles têm um ao outro, tem a família da fé, tem a igreja, e eles não estão desamparados, eles não estão soltos no mundo, né? Não era ela que ia fazer com que os filhos delas comessem direito, se vestissem direito, tivessem uma casa limpa. Não, é Deus que cuida e supre. E hoje eles têm uma família, ainda que ela não está, mas eles têm uma família e são supridos em tudo. E uma das coisas que sustenta muitas vezes o nosso medo de perder os filhos é justamente aquele egoísmo lá no fundo, porque é um sentimento mais por nós do que por eles, né? Pelo menos quando eu analiso meu coração e eu penso assim, meu Deus, será que eu vou alcançar, ver meus filhos grandes, né? Ver meus filhos crescer, acompanhar o casamento, né? Será que eu vou conseguir? E eu percebo que a angústia no meu coração não é nem tanto por eles, é mais porque eu queria ter isso, eu queria criar meus filhos, eu queria que eles estivessem bem, mas que eu estivesse dando para eles o que eu acho que é bom, né? E quando acontece uma situação dessa, a gente vê que Deus supre, que os filhos, ela não queria que os filhos dela estivessem bem, e os filhos delas estão bem, dela está bem. Então, isso nos lembra que muitas vezes essa ansiedade, essa angústia que a gente sente no nosso coração, esse medo, não é pelos outros, é por nós. É a gente que quer ter o prazer de criar nossos filhos, de vê-los encaminhados, vê-los adultos, trabalhando, o que é lícito, né? Deus nos deu os filhos para que a gente ame e queira cuidar deles. Mas que se a gente distorce alguma coisa, se esse amor, por isso que eu perguntei, alguma coisa que a gente teme mais a isso do que a Deus, se o nosso medo, por exemplo, aqui, como foi falado, de perder os filhos, né? No sentido da gente morrer, né? Ou de um filho morrer. Se esse nosso medo, ele é maior do que a nossa confiança em Deus, de saber que Deus cuida, aí nós caímos em ansiedade. Porque o medo faz parte da nossa vida, né? A gente tem medo daquilo que é ruim. Mas se esse medo gera em mim um sentimento de temor tão grande a ponto de eu não conseguir confiar em Deus, de eu não conseguir viver a minha vida tranquilamente, de eu ficar tão angustiada, ansiosa com isso, isso mostra que isso é uma ansiedade, é pecado. Porque os temores, eles servem na nossa vida para que a gente lance eles aos pés do Senhor. Para que a gente, sendo uma boa mãe, e faça orações do tipo, Senhor, cuide dos meus filhos, né? Me ajude a oferecer para eles aquilo que é bom, para que eles possam crescer como homens e mulheres íntegros diante de Ti. Né? Preserve a minha vida para que eu possa cuidar deles, preserve a vida deles para que eles possam servir a Ti. Esse tipo de coisa. Mas quando é demais, a gente vê que a gente está temendo mais a alguma coisa do que temendo a Deus, a gente vê que isso é um problema. Né? Então, a ansiedade, ela é presente na nossa vida, à medida que a gente tem medo mesmo, é normal. Mas esse meu temor e essa minha ansiedade, ela é maior do que a minha confiança em Deus, é maior do que o meu descanso no Senhor, o meu desejo de controlar as coisas, ou que as coisas saiam como eu quero, é maior do que a confiança que Deus é que faz as coisas do jeito que Ele quer que façam as coisas. Então isso é para que a gente possa refletir. Quais serão as áreas da nossa vida que a gente tem mais ansiedade? Geralmente mãe, o que tem a ver com os filhos é que a gente tem mais ansiedade, né?
Mas às vezes existem áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade de entregar nas mãos de Deus, porque são áreas que a gente acha assim, no fundo a gente acha assim, Deus não vai cuidar, Deus não vai saber o que fazer. Você fica ali tentando controlar e tem assim, fica querendo resolver, porque a gente acha que Deus não vai saber fazer. Vocês já viram quando a gente pede para um filho fazer alguma coisa pra gente, eles começam a fazer aquilo e eles começam a fazer um negócio meio mais ou menos e falam, deixa que eu faço. Por quê? Porque você sabe que não vai conseguir fazer. Você fala, vai fazer errado, eu vou ficar com raiva, eu vou brigar. Por quê? Porque qual que é a crença na sua cabeça? Eu sei fazer melhor do que ele. Então eu não vou deixar na mão dele fazer. Sabe? Ou quando o marido quer fazer alguma coisa na cozinha que você fica assim, né? Ai, será? Deixa que eu faço. Por quê? Porque você sabe que você faz melhor que ele. Você vai entregar o fogão na mão do seu marido, dependendo do marido, vai sair o quê? Você fala, deixa que eu faço. Por quê? O que está na nossa mente? Eu sei mais do que ele. Então, quando a gente tem uma situação na nossa vida que a gente fala assim, ai Deus, isso aqui não. Isso aqui eu não consigo descansar isso aqui nas mãos de Deus. É por quê? Porque a gente acha que Deus não vai saber fazer do jeito que a gente quer que faça. Não vai fazer bem feito, ou que a gente vai conseguir fazer melhor. Muitas vezes nossos filhos a gente pensa isso, né? A gente quer estar perto dos filhos o tempo todo, porque a gente acha assim, se eu estiver perto, eu vou cuidar e não vai acontecer nada de errado. Agora, se eu estiver longe, Deus não vai cuidar, então eu tenho que ficar perto o tempo todo, porque se eu deixar na mão de Deus é que vai acontecer alguma coisa. Então, tudo isso que tem é uma crença que está na nossa mente, a crença de que Deus não cuida da maneira como deveria cuidar. Não é uma coisa que a gente pensa assim e vai falar em voz alta, não, eu não duvido de Deus, que Deus cuida. Não, mas é um sentimentinho que está lá no nosso coração, que no fundo é isso, né? Porque quando a gente tem dificuldade de entregar nas mãos de Deus, é porque a gente acha que nas nossas mãos está melhor. E não está. E aí que a gente vai ver a esperança que o Evangelho nos traz. É justamente isso. É a consciência de que não tem nada nas nossas mãos, absolutamente nada. A gente não vai conseguir resolver. O fato de a gente se preocupar não garante que a gente vai trazer a solução. E, em última instância, ainda que a gente pudesse fazer alguma coisa, a gente é muito limitado, a gente não consegue atingir tudo. Quantas coisas você pensa aqui e está desconsiderando coisas lá na frente, coisas que a gente nem sabe, né? Então, o Evangelho, ele é a solução porque ele coloca as coisas nas mãos de quem de fato pode resolver, de quem de fato pode trazer a solução para nós. Uma pessoa que está ansiosa porque passou um trauma, por exemplo, como nós falamos, sofreu um assalto e está angustiada e não tem dificuldade até de sair na rua de novo,